Você está pronto para iniciar mais uma série? Quantos foram abençoados pela série passada? Quantos já esqueceram o nome da série passada? Nós, inclusive faz parte da mensagem, né? Tudo o que eu estava pensando essa semana é sobre como a nossa mente tem sido preenchida com várias informações e nós achamos que nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo e na verdade nós estamos esquecendo tudo que a gente está olhando. Você parou para pensar sobre isso? Eu perguntei agora sobre a série que a gente pregou durante 5 semanas e talvez você ficou em dúvidas. Qual o nome da série? Alguém falou. Então, para isso, o tema que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para iniciar essa série sobre o reino, está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Se você tem sua Bíblia, vá para 1 Coríntios capítulo 2, que ali nós vamos estar lendo e ministrando ali no capítulo 2 de 1 Coríntios. Quem achou, diga amém. Glórias. Capítulo 2, verso 16, se você está aí. Esse versículo 16 é o que deu tema para a minha mensagem de hoje. Então, se você gosta de anotar, você vai anotar o meu tema e vai marcar na sua Bíblia o tema, porque o tema é bíblico. Versículo 16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos marque isso, mente de Cristo. E esse é o tema do que eu quero ministrar para você hoje. Mente de Cristo. Será que nós temos a mente de Cristo? É uma pergunta. Na atualidade de hoje, nós temos visto muitas mentes brilhantes usando a inteligência para a evolução das coisas, né? As pessoas estão usando a capacidade mental para conseguir desenvolver as coisas. Agora, uma pergunta que eu me fiz essa semana e eu quero fazer para você será que a modernidade, principalmente a tecnologia, ela tem feito eu e você evoluir ou regredir? Não é para me responder, não é para você responder, mas é para a gente pensar. Será que eu estou evoluindo com a evolução que estão apresentando ou a evolução está, na verdade, me atrasando? Antes de nós iniciarmos a mensagem, eu quero deixar você ciente de que você vai ter que ser inteligente nessa noite, porque essa mensagem é uma mensagem inteligente. Então eu estou falando para pessoas inteligentes, digam amém? Amém. Só pessoa inteligente disse amém agora. Então a palavra de Deus, quando nós falamos aqui no versículo 16, Paulo ele nos incentiva a ter a mente de Cristo. Então existe uma possibilidade de eu e você vivermos tendo a mente de Cristo. Agora, não pode ser só um falar, eu tenho a mente de Cristo. Não é só falar, eu tenho a mente de Cristo e eu não usar a mente de Cristo. Não é? Olha em Romanos, não precisa de você ir para lá, segura aí nesse capítulo aí que nós vamos voltar para aí. Mas em Romanos 12, verso 2, Paulo, ele quando fala aqui para os crentes de Romanos, ele fala, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Quando ele está falando não se amoldem ao padrão do mundo, ele está falando para crente. Ele não está falando para alguém que está no mundo e ele está falando, sai fora desse mundo. Não, ele está falando, você já saiu fora, aí agora você não volta atrás. Não volte ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de quê? Então a mente precisa ser renovada. Aqui a gente já vê que a mente precisa ser renovada. Para que você seja capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está tudo aqui. A renovação da nossa mente faz com que eu e você venha experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas precisa haver uma mudança de mente, uma metanoia. Eu e você precisamos mudar a nossa mente. Agora, você já ouviu dizer que alguém era um baby, cresceu, aí teve que fazer um transplante de cérebro porque agora é adulto? Não existe isso. O mesmo cérebro que você tem agora, com esses 38 anos que você tem, quem tem 38 aí deu um sorriso. Esse mesmo cérebro que você tem agora, é o mesmo cérebro que você tinha quando você nasceu. Aquele momento ali, igual essa semana, a gente pegou a Laurinha, né, no colo, eu fui lá visitar a Laurinha, a pequena Laurinha, poucas horas de vida ali, e quando ela ouvia a voz do pai, ela já abriu o olho diferente, porque ela ali já tem uma mente pensando, ali já tem alguém querendo descobrir as coisas.
Quando cresce, igual a idade da minha filha, né, 9, 10 anos, é pergunta em cima de pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que tanta pergunta? Porque a pessoa está querendo destravar certas áreas na mente dela que já foi colocada dentro dela. Então existe um potencial dentro dessa cabecinha sua aí, tendo cabelo ou não, caindo cabelo ou não, dentro da sua cabecinha existe uma mente aí que ela pode causar uma evolução na sua vida, ou ela pode ser travada pelas coisas que você ouve, assiste e você está de frente. Agora, uma das maiores descobertas que a gente vê na vida do ser humano é quando ele descobre a preciosidade que ele carrega dentro de si. De não olhar para uma outra pessoa e falar, ele é melhor do que eu, mas eu jamais vou ter condições de ser essa pessoa. Não, todos nós somos iguais perante o Senhor. E mesmo que eu e você nascemos e tivemos uma oportunidade diferente de estudar e de desenvolver, em Cristo, olha só agora eu resolvendo os seus problemas. Em Cristo a mente é igual. Em Cristo ele dá a mesma mente para todo mundo. Em Cristo, quando ele fala, tenha uma mente de Cristo, Léo, não, esse aqui eu vou dar a mente do Cristinho, né? O pequeno Cristo. Não, esse aqui vai ser do Baby Jesus. Não, é a mente de Cristo. Então, quando eu e você recebemos a mente de Cristo, a partir de uma decisão minha e sua, nós estamos destravando um grande potencial de conhecer quem Deus é. Então, o importante, como disse Albert Einstein, ele falou, olha, o importante é não parar de questionar. Questione a vida. Questione as coisas que estão diante de você. Ele fala, olha, a curiosidade, ela tem a sua própria razão de existir. Eu e você precisamos ser curiosos para algumas coisas e não curiosos para outras. Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre a mente de Cristo, em 1 Coríntios 2, ele estava aqui apresentando uma sabedoria que precisava ser destravada através de uma confissão. Como destravar a sabedoria de Cristo, pastor? Através de uma confissão pública, você recebe, então, a nova vida em Cristo. Então, você agora, a mente de Cristo está disponível para você. É uma coisa que a gente, às vezes, não entende. Não é eu descer as águas e agora eu tenho a mente de Cristo e por eu ter a mente de Cristo, eu vou pensar como Cristo, eu vou fazer como Cristo. Não, você tem ela disponível. Mas você continua tendo esse cérebro seu aí. Você continua tendo essa velha natureza dentro de você, então agora precisa ser uma escolha diária, de eu falar, quer saber? Nessa cabecinha minha eu queria fazer isso, mas na mente de Cristo, o que eu faria? Porque o inimigo, ele tenta parar-nos quando nós estamos tão perto de viver uma vida usando a mente de Cristo e não a nossa. Aquele momento que você vai tomar uma decisão prejudicial, em que você pensa, ora, jejuma e fala, quer saber? Eu não vou fazer isso. Eu prefiro ser humilde e para as pessoas eu ficar como aquele que correu, né? Eles falam, ele correu do pau, né? Correu do pau, mas eu estou usando a mente que foi liberada para mim. Então olha o versículo 6 e 7 do capítulo 2. Versículo 6 e 7 aí de Coríntios, capítulo 2, diz assim, olha, entretanto, nós, aqui Paulo falando como eles estavam discipulando, olha, nós falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Eu estou aqui pregando para quem tem maturidade. Ele fala, olha, mas não da sabedoria desta era, nem dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos ao nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério. Marque a palavra mistério, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Uma sabedoria que esteve escondida em Deus. Olha para você ver, essa mente estava escondida em Deus. Essa sabedoria, ela estava escondida em Deus, mas Ele havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Então Paulo aqui ele faz essa declaração muito importante nesses dois versículos aqui. A primeira coisa que ele fala aqui, ele declara que essas palavras sábias não vêm de sabedoria humana. Então eu e você não podemos de maneira alguma deixar com que esse altar se torne um palco. Eu e você não podemos de maneira alguma deixar com que essa pregação se torne uma palestra.
Eu e você não podemos de maneira alguma deixar com que um curso de coach venha, só porque ele está fazendo uma oração no começo e uma oração no final, venha ser uma sabedoria liberada de Deus. Porque a sabedoria liberada por Deus, ela se encontra dentro da palavra de Deus. E hoje a evolução está tentando engolir a igreja. E se a igreja não modernizar o suficiente para falar o que o mundo está falando, as pessoas às vezes não querem estar numa igreja, preferem estar num curso de não sei o que, de coach que vai ficar milionário. Porque o cara está falando de Deus, o cara tem dinheiro, aí você acha que Deus está naquilo. Não estou falando que Deus não está, mas o que nós não podemos fazer é confundir a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. A sabedoria humana, e ela, daqui a pouco nós vamos ler alguns versículos que falam que aqueles que eles se escoram nessa sabedoria humana, eles estão sendo reduzidos ao pó. São pessoas que simplesmente acreditam naquilo que elas calculam. Depois aqui Paulo fala a respeito dessa sabedoria que está escondida em Deus. Ele fala que, olha, ou seja, que desde quando Deus te formou, Ele já tinha criado todas as atualizações necessárias para mim e para você. Já estava disponível. Eu fui tentar dar um update no iPad da minha filha esses dias, porque ela queria um game lá. Só que o game estava lá. Você precisa da versão 18 ponto não sei o quê. Eu fui fazer, vamos atualizar. Fui lá atualizar e estava a versão 16, né? Aí não, cadê a versão 18? Aí eu fui colocar a versão 18, está lá, não está disponível para esse device. O device já não permitia mais uma atualização. Você tinha que trocar o device. E aí eu fiquei pensando naquilo. Às vezes nós queremos usar a mesma forma que a gente vive para a gente receber aquilo que vem do alto e não mudar nada. Algumas coisas precisam ser deletadas. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás. Quando Paulo está falando de uma mentalidade de Cristo, é uma mentalidade de alguém que viveu lá no passado e gostou, mas agora está vivendo algo melhor e quer ir mais profundo ainda. Precisa causar uma fome e uma sede em nós, de não só no domingo querer dar um glória, não só no domingo querer vir ao culto, mas durante a semana nós não perdemos batalhas. Uau, como a gente perde batalhas durante a semana, porque nós estamos longe da Bíblia, de um pastor, de alguém que está falando de Deus, porque ali é só nós e a mente de Cristo, que deveria estar lá. Porque naquele momento em que eu e você queremos entregar para a nossa velha natureza, é ali que você precisa da mente de Cristo. De você pensar assim, deixa eu ir para o meu quarto, deixa eu fechar a porta e eu orar. Aquele versículo, eles acrescentaram algo nele. Não tem aquele versículo que Jesus fala em Mateus 6? Vá para o seu quarto, feche a porta e ore. E o Deus que te vê no secreto, Ele te responde. Hoje, sabe o que nós estamos fazendo? Vamos para o quarto. Leva o celular, fecha a porta e não consegue desligar o celular para falar com Deus que está lá em cima, porque acha que se não postar, Deus não vai ver. Nós não conseguimos ficar 1 minuto sem o celular. Às vezes a gente esquece o celular em casa, já andou 1 hora e volta. Volta para pegar o celular. Esses dias eu vi um avião voltando da rota, porque o cara tinha esquecido um passaporte. Eu falei, pensei que era o celular. Porque às vezes nós esquecemos o celular em casa e parece que a vida parou. Mas Paulo está mostrando para mim e para você aqui que só não acessa a atualização divina aquele que não passa pelo processo de transformação. É necessário um processo de transformação para nós acessarmos todas essas bênçãos. É necessário um renovo acontecer para que eu e você suportemos as atualizações. Tem atualização que não pode vir na nossa vida, Lawane, sabe por quê? Porque nós não estamos preparados para receber o download. Às vezes nós pedimos tanto para uma coisa, Senhor, me libera isso, Senhor, quanto tempo eu oro por isso, Senhor, veja acontecendo na vida das pessoas, por que na minha vida não? Pergunta, será que você está preparado? Emocionalmente? Fisicamente? Espiritualmente? Será que você e eu estamos preparados para viver o mistério de Deus? Porque é mistério.
É mistério de Deus. Eu tenho a mente de Cristo e eu conheço o mistério de Deus. É a segunda fase. A primeira coisa é você ter a mente de Cristo. A segunda coisa é você conhecer o mistério. Então fala, eu tenho a mente de Cristo. Repete aí. E eu conheço o mistério de Deus. É necessário conhecer o mistério de Deus. Olha o que o versículo 8 diz. Ele nos convida a conhecer esse mistério que muitos não entendem. Ele fala, nenhum dos poderosos dessa era entendeu essa sabedoria. Pois, se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha a afirmação que Paulo faz, nenhum dos poderosos dessa era entendeu a sabedoria. Ou seja, esse mistério. Um rei que servia a todos, andava com os menos favorecidos, é um mistério para muitos que não compreendem. Um rei que veio na face da terra e queriam coroá-lo como rei, e ele falou, não é, o meu reino não é dessa terra. Como assim? Um rei que andava com os discípulos e eles pensaram que ele ia sentar no trono, e Pedro fala, não, o senhor não vai para a cruz. Ele fala, eu vou para a cruz. Como assim? O senhor é rei, o senhor vai para a cruz? Minha mente não está entendendo. Mas quando ele pergunta, e para vocês, quem que eu sou? Pela primeira vez, Pedro ali usa o acesso à mente de Cristo. Ele tem uma revelação do Espírito Santo, falando, tu és o Filho de Deus. E Jesus naquele momento fala para ele, o que foi revelado para você não é sabedoria humana. Isso vem do Espírito. É isso que nós precisamos, sabe? Porque às vezes nós queremos correr muito atrás. É lindo, tá? Vai para a faculdade, faça teologia, estude muito, mas a resposta não está aí. Às vezes o negócio que você vai fechar está em uma oração que você vai fazer antes. Às vezes uma amizade que você vai fazer, ela vai ser firmada naquele abraço que você vai dar, cheio do Espírito Santo. E às vezes a gente escora naquilo que a gente conheceu. Não, eu sou assim, eu tenho experiência, ninguém me escuta. Por que as pessoas não estão te escutando? Porque talvez só tem sabedoria humana. A sabedoria humana não libera autoridade divina sobre a vida de ninguém. Eu posso ter bacharel, eu posso ter mestrado, eu posso ter diploma de divindade. Se eu subir aqui e a mão de Deus não estiver sobre mim, só é palavras. Nada mais. Mas quando Deus libera a autoridade sobre a vida de alguém, como ele falou com Pedro, Pedro, você era um ninguém, mas agora eu vou usar você para edificar a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Você tem a sabedoria do alto. Essa afirmação que Paulo faz aqui, a sabedoria de Deus aqui, que é um mistério que ele revela, ela quebra a regra da lógica, para confundir aqui os que acham espertos demais. Porque tem pessoa que acha esperto demais, e essa pessoa, ela tenta manipular as pessoas. Mas olha o versículo 27, do capítulo 1, volta uma página. Capítulo 1, verso 27. Capítulo 1, verso 27 aqui, olha o que Paulo diz. Ele fala, mas Deus, ele escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Vou repetir, porque o microfone está dando eco, me ajuda. Meu Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. É Ele que escolheu aqueles que parecem doido, para envergonhar os sábios. E é Ele que escolheu aqueles que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Ou seja, ninguém vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Pare de tentar explicar. Pare de tentar explicar demais para a pessoa carnal demais. Tem pessoa que vai perguntar para você, e você vai falar, e eles não entendem. Dá para você explicar de novo? Porque eu não entendi. Não dá. Porque você está com a mente carnal demais, você não vai entender o que Deus está fazendo na minha vida. O que ele fala aqui é que o fraco para o mundo é aquele que corre da briga. Só que o fraco para Jesus é aquele que aceita a briga. Confunde a lógica humana.
Você quer se tornar forte para o mundo? Vai para o ringue, dá porrada na cara, xinga, ultrapassa, dá prejuízo, rouba, faz mau negócio. É isso aí que você vai ser considerado forte. Quer ser forte para Jesus? Corre da briga. Se chamou você para caminhar uma milha, caminha a segunda. Se te xingou e te amaldiçoou, abençoa. Se um dia você precisou dele e ele negou a mão, hoje você está com a oportunidade, é você que vai dar a mão. Isso que é ser forte para Jesus. O forte para Jesus é aquele que não nega a cruz. O forte para Jesus é aquele que não tira a mão do arado. O forte para Jesus é aquele que humilha-se para lavar os pés daqueles que deveriam estar servindo Ele. Agora, no dia em que eu e você tentar usar da nossa posição para nós chegarmos num lugar e falar assim, eu que sou o líder disso aqui, já perdi a liderança há muito tempo. O sábio para o mundo é aquele, olha aqui, primeiro, o fraco para o mundo é aquele que corre da briga. O fraco para Jesus é aquele que aceita a briga. O sábio para o mundo é aquele que faz o que quer da vida. Esse é o sábio para o mundo. O sábio para Jesus é aquele que nega suas vontades para agradar a Deus. Este que é o sábio, este que é o livre, é uma pessoa que ela consegue fazer a vontade de Deus, mesmo que é contrária a dele. E aí você vê Jesus usando o rejeitado, Jesus capacitando o incapacitado, Jesus dando sabedoria àquele de pouco conhecimento. Ele faz o escravo se tornar filho, ele faz ressurgir da morte a vida. E aí, como é que você explica esse Deus? Tem que ter a mente de Cristo. Se não tiver a mente de Cristo, não consegue entender. Porque as pessoas às vezes vão colocar um rótulo de impossibilidade na nossa situação. Olha, os seus pais eram assim, então para de pensar que você vai ser diferente, que você não vai ser diferente. Olha, você nasceu num lugar humilde, então para de pensar que você vai se tornar um Elon Musk um dia. Você é uma pessoa sem estudo e você não sabe nem falar inglês, você está nesse país aqui, então para de pensar que você vai se tornar um empresário um dia. E são rótulos e rótulos e rótulos que as pessoas colocam em nós. Eu citei o exemplo do Elon Musk aqui, e eu falei na pregação passada que o Elon Musk, ele nem era desse país, ele veio para cá sozinho, cresceu num lar sem muita condição e se tornou quem se tornou. Então, o limite de onde nós vamos chegar está no conhecimento que nós destravamos. E nós estamos falando aqui, não do conhecimento humano, porque esse exemplo que eu dei é de um conhecimento humano, alguém que, humanamente falando, ele se tornou alguém de potência no mundo. Agora, nós estamos falando aqui de alguém que se torna uma potência nas mãos de Deus. É alguém que tem a mente de Cristo, alguém que destrava o sobrenatural de Deus, e aí nada se torna impossível para essa pessoa. Nada é impossível, Sheila, para aquele que crê no Filho de Deus, que tem a mente de Cristo e que conhece os mistérios de Deus. Sabe aonde que está esse versículo? Nada é impossível para Deus? Lucas capítulo 1, verso 37, quando Maria escuta o anjo Gabriel falando que ela ia ficar grávida, sendo ela virgem, com um noivo que ela nunca tinha deitado com ele, e falou que José também ia ter um sonho, que Deus ia revelar para ele, e que aí ela ia ficar grávida, e o filho era de Deus ainda. Hã? Que loucura para o mundo! Mas é mistério de Deus. Aí o anjo Gabriel vira para ela e fala assim, nada é impossível para Deus. E ela creu. Ela falou que seja feita assim como o Senhor quer. Nós estamos precisando fazer mais orações assim. Senhor, que seja feita a tua vontade. Ao invés de chegar, Senhor, eu quero que o Senhor faça assim. Não é assim que ora. Jesus ensinou. Que seja feita a tua vontade assim como é nos céus, na terra. Que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Então, sabe qual a situação aqui que Paulo está colocando esse texto aqui? Diante de pessoas que estavam vivendo debaixo de perseguição, debaixo de calúnia dentro da igreja, debaixo de falácia dentro da igreja, fofoca. E ele está falando assim aí, até quando vocês vão ser carnais? E vocês vão continuar um falando mal do outro, um querendo derrubar o outro. Hoje em dia, a igreja ela nem precisa de Satanás dentro dela.
Não, porque o irmão mata o outro. Não precisa de Satanás passar. Não, igreja não, esquece. Nós vamos tentar outras coisas aí dentro da igreja. Pode deixar que eles se matam ali. Porque é tanta briga dentro de nós mesmos que a gente fica assim, por que nós estamos brigando? Sabe por quê? Porque existe uma mente carnal tentando governar algo que é espiritual e não entende os mistérios de Deus. De quando nós fomos alugar em Salisbury, o nosso local lá, a gente reunia no hotel, e nós reuníamos no hotel, pagávamos 1.200, minha financeira aí me ajuda aí, 1.200 por mês para reunir no hotel, acho que é isso, né? 1.200 por mês, acho que 300 por semana, 1.200 por mês para reunir no hotel. E o Senhor falou no meu coração, vocês vão alugar um local agora. Amém, vamos procurar. Fomos procurar o local e o mais barato que a gente achou, 3.100 por mês. Espera aí, a gente estava pagando 1.200 e a oferta que entrava pagava a conta. Sobrava só 50 para gasolina. O cara ia e voltar. Meu Deus. Aí não, nós vamos alugar. Espera aí, pastor, o senhor está ficando doido. Às vezes você vai ver algumas pessoas assim. Só que aí você conhece o mistério de Deus. Quando você tem a mente de Cristo, você conhece os mistérios de Deus, você tem coragem de pisar fora do barco quando é água e não é chão. Porque a Stephanie está aqui de prova que nós alugamos o local no primeiro mês, Orlando, o aluguel estava pago. Deus só não vai liberar bênção para a minha vida se eu estiver com medo de pisar onde eu acho que eu não tenho condição. Ah, não, eu tenho que falar de novo, porque isso aqui era para alguém. Deus só está liberando o necessário para você, porque é isso que você precisa para sobreviver. Você e eu estamos com medo de falar assim, quer saber, eu vou dar um passo pela fé. Quem sabe Deus coloca o chão. Se você conhece a mente de Cristo, você tem uma palavra de Deus para aquilo ali, e você sabe dos mistérios dele, vá para cima. Deus está atrás de uma igreja que ela não tem medo das impossibilidades desse mundo. De uma igreja que quando o ser humano olha e fala assim, é incapaz, veio de outro país, nem documento tem, o que vai fazer aqui? E Deus levanta pessoas assim para se tornarem grandes pessoas aqui, liderando pessoas sem direção divina. Tudo o que o mundo precisa é de um crente que tem direção divina para governar. Aleluia! Diga para alguém, eu tenho a mente de Cristo. Eu conheço o mistério de Deus. E o terceiro ponto para você ficar feliz, para nós ceiarmos daqui a pouco. Eu vivo o sobrenatural. Eu tenho a mente de Cristo. Eu conheço os mistérios de Deus. E eu vivo o sobrenatural. Olha o versículo 14 e 15 do capítulo 2. Feliz aí, pastora? Aleluia. Versículo 14 e 15, não me desconcentre. Estou vivendo o sobrenatural aqui. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Essa é a resposta para mim e para você. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas como? Espiritualmente e não com uma calculadora na mão. Elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual, ele julga todas as coisas e ele mesmo por ninguém é julgado. Porque ele tem direção. Ele conhece os caminhos que Deus tem para ele. Para que as pessoas vão julgar ele? E para que ele vai dar ouvido ao julgamento das pessoas quando ele tem uma direção de Deus? Não tente neutralizar o sobrenatural para alguém tentar entender. Porque vai ser difícil. Quantas coisas na minha vida que aconteceu e amigos vieram perguntar, mas como que você fez para você chegar aí? Como você fez para você conquistar? Eu falei, olha, foi Deus. Ah, sim, amém, foi Deus. Mas tem como você explicar? Foi Deus. Amém, entendi, foi Deus. Mas não tem mais. É mistério, meu irmão. Você quer viver mistério? Vai para o joelho. Você quer mistério? Abre a sua Bíblia. Você quer mistério? Vai para uma oração. Você quer mistério? Faz um jejum. É esse o mistério de Deus. É revelado na segunda-feira cinzenta, quando está a chuva caindo, e aquele dia está feio às vezes, e você está ali na sua casa, não conseguiu nem trabalhar,
está sentindo um pouquinho mal no corpo, e aí você olha para a sua Bíblia, você olha para o seu caixinha do JBL, e você liga um louvor, você abre o seu devocional, e daí a pouco aquele dia se tornou o melhor dia da sua vida, porque você escutou o Criador do Universo, falando com uma pessoa tão pequena como eu e você. Essa é a grandeza do mistério de Deus, um Deus que com as suas palavras Ele criou todas as coisas, e Ele continua falando ainda com cada um de nós. Cada um. Só entende e vive o sobrenatural de Deus quem recebeu o Espírito de Deus e vive de acordo com a vontade de Deus. Então, eu sou espiritual, você é espiritual quando nós decidimos fazer a vontade de Deus. E Paulo, ele está dando uma resposta para muitos aqui nessa noite. Não tente fazer com que o homem natural entenda o sobrenatural que você está vivendo. Apenas seja boa testemunha do Evangelho de Cristo. É isso, esse é o nosso papel, ser boa testemunha do Evangelho, amar a todos e deixar Deus trabalhar nos corações incrédulos. Tem pessoa que é incrédula mesmo, Adriano, e não tem como eu e você fazer nada, a não ser bom testemunho. Porque para o incrédulo, o que transforma ele é o nosso testemunho. Nós temos que ser a Bíblia andando para ele, porque ele não vai abrir a Bíblia, ele é incrédulo. Só que quando ele vê as minhas atitudes e as suas atitudes, ele começa a crer. Existe um filme, que eu não sei se você viu ele já, acho que foi em 2015 que lançou ele. Chama Breakthrough, baseado em fatos reais de um caso que aconteceu aqui em Missouri. Acho que em português ele fica O Milagre da Fé. E esse filme ele foi baseado em fatos reais de um jovem de 14 anos, John Smith. Se você não assistiu esse filme, eu recomendo você assistir depois. Na verdade, eu vou contar ele aqui, então vou dar um spoiler para você geral. O filme aqui ele é baseado na história de um jovem de 14 anos que ele caiu em um lago congelado em Missouri, aqui nos Estados Unidos, em 2015. Ele ficou submerso ali por 15 minutos e ficou 1 hora sem sinais vitais. E aí 2 milagres sobrenaturais me chamam a atenção dentro dessa história. O primeiro deles sabe o que aconteceu? A equipe de resgate chegou ali e enquanto eles estavam procurando dentro do rio ali, congelado, um dos socorristas escutou alguém falando assim, checa naquele lado de lá do lago. E ele pensou que era o seu superior falando. Ele falou, o senhor falou alguma coisa? Não, falei nada não. Mas ele escutou uma voz, checa exatamente naquele local ali. E ele foi, no filme ele vai com uma vara assim, né? E ele consegue então achar o jovem naquele exato local onde a voz falou para ele, checa naquele local. Ele arranca o jovem dali, primeiro milagre, ouvir a voz de Deus. Aí ele vai e leva o jovem para o hospital, só que o jovem está sem sinais vitais. Não existe batimento. Aí os médicos viram para a mãe dele e falam assim, olha, mãe, não tem mais jeito. 1 hora sem sinais vitais, acabou a esperança. E aí essa mãe faz uma oração dentro do hospital. E ela pede ao Espírito Santo que devolva a vida para o filho dela. E imediatamente o batimento voltou. Esse jovem, ele tem o testemunho dele sem sequela nenhuma, é um milagre divino. Então assim, não deixe com que a incredulidade das pessoas impeça você de viver o impossível, o sobrenatural de Deus. Imagine só, para essa mãe deveria escutar o médico, não é? Sabedoria humana. Não estou desprezando a sabedoria do médico, os médicos são muito inteligentes, mas quando acaba a sabedoria dele, você tem que fazer o quê? Buscar a sabedoria divina. Espera aí, para o Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez até agora. Mas se agora virou impossível para o Senhor, deixa eu clamar para o meu Pai. Deixa eu clamar ao médico dos médicos. Porque eu sei que Ele tem poder para dar vida e Ele que tira a vida. Então ela pediu para o dono da vida devolver a vida. Ei, dono da vida, tem como o Senhor devolver a vida para o meu filho? E ele devolveu a vida para o filho dela. Eu e você precisamos caminhar mais assim, sabe por quê? Porque esse bombeiro ou esse socorrista ali, ele só ouviu a voz de Deus porque levou Jesus para o trabalho. Agora você está escutando a voz de Deus, mas e no trabalho? Será que eu consigo escutar a voz de Deus antes de eu ir maltratar aquele funcionário que está roubando hora na minha empresa? Ele merece ser maltratado porque está roubando hora. Mas quem tem a mente de Cristo, quem conhece os mistérios de Deus, vai falar assim, o que essa pessoa está passando?
Por que ele está agindo dessa forma? O que ele está enfrentando? Para depois, então, vir a correção. Então, Deus está nos ensinando aqui nessa noite a levar Jesus para onde nós estivermos, para que nós venhamos viver o sobrenatural em todas as situações. Então, não permita ninguém colocar um ponto final onde Deus falou que é uma vírgula na sua história. Não acabou. O que passou, passou. As pessoas estão querendo botar um ponto final em alguém que está respirando ainda. Você está respirando, você está vivendo, você está com oportunidades, então não acabou a história. A sua família, sim, ela é de Jesus, os seus negócios, sim, são de Jesus, a sua saúde, sim, vai voltar a ser como era antes. Então não põe um ponto final desacreditando de tudo. Lembra de alguém que pôs um ponto final na história? Foi a história que me vem em mente, a história de Lázaro, quando ele morre. As irmãs desesperam porque Jesus não foi, Jesus não atendeu, Jesus não chegou, e aí o que eles fizeram? Colocaram ele dentro de um túmulo e rolaram a pedra. E a última coisa que eu quero fazer para você, para a gente ceiar, é uma ilustração. Espera um pouquinho. Quem foi que pediu a Amazon aí? Bom, vamos lá. Vamos tentar fazer isso aqui. Essa aqui é a pedra, tá? Eu não ia trazer uma pedra desse tamanho para trás da igreja. Então, essa aqui é uma pedra. E às vezes, aquela ali é a cruz de Cristo. Nós precisamos ir até a cruz para nós ganharmos a mente de Cristo. Para nós vivermos o sobrenatural. Só que às vezes entre eu e você e Cristo existe algo no meio. E a câmera está pegando aqui? E uma das primeiras coisas que nos impede de ir para a cruz de Cristo, conhecer a mente de Cristo e viver o sobrenatural é a impaciência. Porque nós queremos e queremos agora. Nós queremos e achamos que já estamos velhos demais e Deus não está respondendo. Nós queremos e achando que para as pessoas acontece, mas para nós não. A impaciência de esperar o trabalhar de Deus e querer chegar na cruz faz eu colocar uma pedra aqui no meio e eu falo assim, você quer saber? Eu estou esperando demais, essa pedra já era para ter saído da minha frente, ela não sai e eu estou querendo chegar em Cristo, eu quero viver uma vida com Cristo, mas olha, será que Jesus não me conhece? Eu sou uma pessoa impaciente, olha aqui, ó, já estou tremendo, eu quero que as coisas aconteçam na minha vida, comigo é assim, ó, as coisas têm que acontecer, não é, tem que ser paciente. Então a minha impaciência, ela faz eu afastar da cruz de Cristo. Agora tem uma outra coisa que nos afasta da cruz de Cristo. Porque às vezes a pessoa ouviu essa mensagem e fala, tá bom, vou ser mais paciente. Só que aí entra outra pedra. Falando para ver aí? E essa pedra é difícil. Porque essa pedra é o orgulho. É o orgulho de... o que? O pastor falou, eu tenho que ir lá na frente aceitar Jesus? O que? Eu tenho que descer as águas, né? Eles vão filmar, eu batizando. Não, eu não posso fazer isso. Não, quer saber? Eu preciso de Jesus, eu tenho essa pedra, eu poderia pedir uma ajuda, mas se eu pedir ajuda, eles vão achar que eu sou fraco. Então eu não vou pedir ajuda, eu vou tentar sozinho. Aí tenta, e as coisas não saem do lugar. Mas o orgulho não deixa pedir ajuda. Orgulho não... O quê? Eu ir na sala do pastor, pedir aconselhamento por essa situação que eu estou vivendo, o pastor vai achar que eu sou o quê? Se eu falar com ele que eu ainda estou vivendo esse pecado que eu deveria ter deixado. Orgulho. Porque eu sou ser humano igual você, eu não sou o Superman. Nada do que você me disser vai me escandalizar. Porque eu conheço a cruz de Cristo. E tudo o que eu preciso fazer é te apresentar para Ele. É quando chega um orgulhoso perante mim, eu falo, eu já estive lá. Eu também já tive essa pedra que chama orgulho. E eu lembro que o Senhor, Ele foi, irmã Silvana, assim, tratando o meu orgulho de uma forma tão intensa. Uma das primeiras coisas que eu era independente. Eu saí de casa com 17 anos de idade. Não dependia de ninguém. Eu trabalhava, eu tinha o meu sustento. Quando eu casei, que eu voltei para os caminhos do Senhor, a primeira coisa que Deus me fez é ficar 3 meses sem trabalho, sendo tratado pela minha mulher. Orgulho. Eu quase morria de orgulho.
porque eu estava sendo tratado por alguém que eu deveria estar sendo o sacerdote na área financeira. Passou, amém, venci. Aí eu era um cara que eu não gostava de carona. Não, eu tenho meu carro. Que carona? Dá licença, tenho meu carro. Minha esposa maravilhosa bateu meu carro, deu pega total, nós só tínhamos um carro. Ficamos sem carro e eu era do louvor da igreja. O orgulho não deixava eu falar com eles que eu não podia ir porque eu não tinha carro. E eu não conseguia falar que eu não ia ir porque eu tinha compromisso. E eu não queria faltar. E aí alguém me ofereceu carona. Doeu. O que, carona? Não, eu te pego aí na sua casa. Ai, tá bom. E fiquei dependendo de carona. Então, se eu for contar aqui, eu vou contar um monte. Vou deixar só por aí. Porque o orgulho era muito, Deus foi tratando. Então assim, se você tem orgulho, eu também tratei isso. Agora, nós não podemos deixar com que isso aí nos afaste do Senhor, porque se isso aqui nós não tratarmos, sabe o que acontece? A próxima pedra que vai ser a pedra que vai afastar eu e você da cruz de Cristo, de entender a mente de Cristo e de conhecer os mistérios de Deus, é a falta de fé. É isso que começa a rondar o nosso pensamento. Olha para tudo e coloca dificuldade. Olha para toda situação e acha impossível. Não. O quê? Pastor pregando essas coisas. É bonito pregar, falar desse jeito aí, mas eu quero ver na prática mesmo. O negócio é difícil, bobo. Não acontece não. Está falando aí que Deus vai abrir a porta, você vai conseguir um emprego, você vai... pastor não sabe que eu estou passando uma dificuldade, as latas estão batendo lá em casa. Falta de fé. E Deus trata, tá? A falta de fé. Se eu e você continuarmos olhando para a cruz e falar, Senhor, move essa pedra da falta de fé para mim, porque se eu não mover essa pedra da falta de fé, a última pedra vai vir e ela vai começar a falar demais na minha cabeça. É aquele momento que você já começa a olhar para a pedra que está entre você e o conhecer a Jesus e realmente viver aquilo que as pessoas apresentam e falam que é real, e você falar, mas eu não consigo passar daqui. Eu poderia até tentar pular, mas quer saber, eu acho melhor desistir, porque eu não vou conseguir ser perfeito igual a Lauane. Eu não vou conseguir ser perfeito igual as pessoas apresentam que a gente deve ser, então eu acho melhor eu desistir. Deus, Ele nos trouxe aqui nessa noite para lembrar, eu e você, que nós temos a mente de Cristo. E no dia em que eu e você encontrarmos um desafio na frente, no dia em que eu e você encontrarmos algo tentando impedir o projeto de Deus na nossa vida, nós não vamos cancelar, nós vamos fazer o quê? Mover. Agora o caminho está livre. Eu tratei o meu orgulho, eu tratei a minha falta de fé, eu tinha insegurança, eu tirei a minha desistência da minha cabeça. Essa palavra desistência não funciona mais para mim, porque eu sou vitorioso em Cristo, Ele me deu uma nova vida, e agora não tem como eu olhar para trás, não tem como eu voltar, nada me impede mais. Na história que a gente falou aqui de Lázaro, quando Jesus chega lá, e que já tinha mais de 3 dias, o que Jesus fala? Qual é a primeira coisa que Jesus falou? Tire a pedra. Jesus não falou, ressuscita. Ele falou, tire aquilo que você colocou. Do meu milagre até mim, existem algumas coisas que eu coloquei. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Da vida com Deus, de conhecer os mistérios do Senhor e de viver o sobrenatural de Deus, e a mim, existem coisas que eu coloquei no longo do meu caminho. Eu coloquei aqui só 4, né? Orgulho, mas podia colocar outras coisas aqui. São coisas que a gente vai colocando no meio do caminho, e aí se torna impossível, causando uma desistência na nossa fé. Mas a boa notícia é que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar, filho meu, eu já te dei a mente que você precisa. Filho meu, o meu manual de instruções, a Bíblia já está disponível para você conhecer os meus mistérios. Agora eu quero te chamar para viver o sobrenatural de Deus.
Eu creio do fundo do meu coração que o Senhor hoje está mexendo na nossa mente, renovando a nossa mente para nós vir a pensar como Cristo. Se você puder agora ficar de pé para nós orar. Eu queria orar com você antes de nós ceiarmos, porque às vezes o que nos impede de chegar diante dessa mesa são coisas que a gente colocou na frente do caminho. Eu não posso ceiar por causa disso e disso. Eu não posso ceiar porque eu estou vivendo assim. E o Senhor está falando, a minha mesa cura. A minha mesa cura. É chegando perto dele. Como chega na mesa de Cristo? Aproximando da cruz. Porque quando Jesus estava com os discípulos ali, perto do momento da cruz, ele sentou com eles na mesa. Ele não subiu num stage e pregou. Ele sentou na mesa e comeu. Então sabe o que o Senhor está ministrando no meu coração agora para nós? Que às vezes não é um culto que vai curar. Às vezes não é uma pregação que vai curar. É mesa, é GPS, é visita, é encontrar com um amigo que é crente para você dar risada e falar de Jesus. Falar das loucuras que você está vivendo e ele dá risada e falar de mais loucuras que ele está vivendo. A mesa do Senhor cura. Quando os discípulos na estrada de Emaús ali estão voltando, porque Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus agora foi colocado numa tumba, e aí eles perderam a esperança. Vão voltar para casa? Voltaram para a estrada de Emaús. Chegando lá, no meio do caminho, Jesus encontra eles ressurreto. E ele caminha com eles, eles não conseguem discernir que era Jesus, mas o que acontece? Quando senta à mesa, na casa deles, e Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, e eles falam, uau, como que eu estava cego andando até agora? Eu estava caminhando para a desistência. Aleluias. Eu espero que você esteja entendendo tudo isso que eu estou tentando transmitir, porque Deus falou muito ao meu coração sobre isso, que às vezes nós estávamos no caminho da desistência, voltando para Emaús, para casa, para a mesmice que nós vivíamos, para a vida velha, fazer o que nós fazíamos antes, e aí Jesus encontra, senta, quebra o pão, abre os seus olhos, e a mente de Cristo vem reinar sobre você novamente, e aí você volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Todos com os olhos fechados, eu queria orar com você. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, enquanto os diáconos vão orar pelo momento aqui da ceia, eu quero apresentar ao Senhor cada vida aqui presente, Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor sonde os nossos corações e a nossa mente. Hoje é dia, ó Pai, de transformação, de renovo, mente nova, coloca a mente nova sobre nós. Derrame sabedoria do alto sobre as nossas vidas. Não deixe, ó Pai, com que as coisas que nós construímos ao longo do tempo venha impedir-nos de chegar à cruz de Cristo. Venha nos impedir de chegar, ó Pai, ao renovo espiritual e viver os Teus mistérios. Por isso eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor toque cada vida aqui presente, trazendo renovo espiritual. Coloque a sua mão sobre o seu coração aí, se você puder. Eu quero orar junto com você, porque eu creio, se você quiser colocar uma mão no coração e outra na sua mente, eu creio que o Senhor vai te ajudar a vencer batalhas que você estava perdendo na sua mente. Porque às vezes, fisicamente, para as pessoas, você nem estava perdendo, mas na mente você já estava perdendo. E o Senhor está falando conosco aqui, você não vai perder mais batalha na mente. Você é vitorioso para as pessoas e você é vitorioso para si também, porque acabou esse negócio de perder batalha na mente. Senhor, nesse momento agora, nós queremos que o Teu Espírito Santo toque o nosso coração, a nossa mente. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor venha renovar. Tire, Senhor, tudo aquilo que colocou residência no nosso subconsciente. Tire, Senhor, tudo aquilo que nos acusa do passado. Tire, Senhor, tudo aquilo que nos impede de viver o sobrenatural do Senhor. Pai, que cada ataque que vier na mente de agora em diante seja rebatido, ó Pai, por uma mente de Cristo. Que seja rebatido por um conhecimento sobrenatural de quem o Senhor é. Aleluia, eu sinto o barulho das mentes aqui pela fé. Eu sinto o barulho das mentes aqui pela fé.
O Senhor está tirando coisas que tinham alojado no seu subconsciente e de vez em quando vinham no seu consciente para te acusar. Hoje é dia onde o Senhor vai colocar uma jaula nesse subconsciente e vai entregar a chave nas tuas mãos e vai falar: nunca mais abra isso, nunca mais abra isso. Hoje o Senhor nos deu mente nova. Hoje o Senhor renovou as nossas vidas. Hoje nós cremos, Senhor, que nós estamos saindo aqui com o coração lavado, com a mente nova. Aleluia. Se existia algum tipo de acusação contra a sua vida, já não existe mais. O sangue de Jesus que purifica cada um de nós, Ele está aqui nessa noite lavando e nos dando nova veste. Assim eu oro e te agradeço, ó Pai, por toda a transformação que o Senhor fez aqui hoje, em nome do Senhor Jesus.